Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos ortografar. E o que é ortografar? É escrever as palavras de acordo com as regras ortográficas, isto é, a escrita correta das palavras. Leia as palavras nas listas. Lista A: desratização, disritmia, genro, tenro. Lista B: erro, torrar, arreio, murro. Lista C: real, rolar, rico, rocha. 1. O som da letra R nas três listas é o mesmo. Olha, nas três listas, o R apresenta som de RR. Formule a regra ortográfica que justifica a ocorrência de R ou RR nas palavras de cada lista. Respostas. Lista A: quando a palavra anterior a R for S ou N e houver divisão silábica entre elas, ocorrerá R. No exemplo, desratização e a palavra também genro. Então, anterior à letra R, desratização, apareceu S. E anterior ao R, em genro, apareceu N. E houve a divisão silábica entre elas. Portanto, ocorrerá R. Na lista B, entre vogais e com som RR, ocorrerá RR. No caso, torrar, erro. Entre as vogais e com som de RR, ocorreu RR. Em início de palavra, sempre ocorrerá R. No caso da lista C, real, rolar. Sempre no início de palavras ocorrerá R, apenas um R. Na escrita, o uso de R é distinto do uso de RR, que, por ser um grupo de duas letras, representando um único som, é chamado de dígrafo, o dígrafo RR, que representa um único som. Quando a letra R tem som R, temos uma vibrante simples. Quando o som é RR, uma vibrante múltipla. Isto é, mais forte, com mais intensidade. No módulo 14, estudamos o uso da letra R e do dígrafo RR. Com o S ocorre o mesmo, a letra S e o dígrafo SS. A letra S pode representar o som Z, como nas palavras caso, uso, inglesa, e o som S, como em seda, verso, assar. Em todas as palavras das listas a seguir, a letra S e o dígrafo SS têm sempre o som S. Veja, lista A: farsa, pulso, intenso, absurdo. Lista B: sapo, século, sono, subir. Lista C: osso, passado, missa, promessa. 1. Formule a regra ortográfica que justifica a ocorrência de S ou SS nas palavras de cada lista. Respostas. Lista A. Lembra lá da lista A? No meio da palavra, depois de consoante e depois de vogal. Sempre ocorrerá S. No caso lá, farsa, depois de consoante R e antes da vogal A. Pulso, depois da consoante L, antes da vogal O. Ocorrerá S. Na lista B, no meio de palavras, só pode ocorrer S. Em início de palavras, só pode ocorrer S. No caso, sapo, século, sempre no início de palavra, apenas um S. Lista C, no meio da palavra, entre vogais e com som S, sempre ocorrerá SS. No caso, osso, passado,
Olha, no meio da palavra, entre vogais e com som S. Então, ocorrerá SS. 2. Agora, leia estas duas regras ortográficas. Regra 1. Nas palavras derivadas de verbos terminados em ND, ER, NDIR, erter, ertir, correr ou pelir. O som S é representado na escrita por S e não SS. Por exemplo, pretender, pretensão, pretensioso, apenas um S. Perverter, perversão. Divertir, diversão. Discorrer, discurso. Expelir, expulso, expulsão. Regra 2. Nas palavras derivadas de verbos terminados em ceder, primir, gredir, meter, o som S é representado na escrita por SS e não S. Por exemplo, proceder, processo. Imprimir, impresso. Progredir, progresso. Prometer, promessa. Palavras derivadas são aquelas que se originam de outras ditas primitivas. Por exemplo, a palavra primitiva, terra, as derivadas terreiro, aterrar, enterrar, desterrar e etc. A primitiva capaz, as derivadas capacitar, capacidade, capacitação, incapaz, incapacidade e etc. Leia as palavras das listas. Lista A, zíper, zumbido, zaga, zelo. Lista B, casar, rosa, gasolina, mesa. 1. Na lista A, o som Z é representado pela letra Z. Na lista B, pela letra S. Então, tanto na lista A quanto na lista B, o som será de Z. Na primeira representada pela letra Z e na segunda pela letra S. A. Em que local da palavra a letra S não pode representar o som Z? Resposta. O S não representa o som Z em início de palavra. Lembra lá? Zíper, zumbido com Z. Se eu coloco S, fica zíper e não zíper. B. Qual é a condição para a letra S representar o som Z? Resposta. Para representar o som Z, o S deve estar entre vogais. No caso lá da lista B, casar, olha, a vogal A e A, casar, e rosa, as vogais O e A, rosa. Então, o som de Z. 2. Agora, veja no quadro algumas regras para o emprego da letra S com o som Z. Após ditongo, como em náusea, coisa, maisena e etc. O que é o ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Olha, quando nós separamos a palavra maisena, temos maisena, mai, o ditongo ali. Então, após o ditongo, usamos o S. Nos sufixos ase, isa, osa, oso, ose, como em kamikaze, poetisa, dengosa, horroroso, osmose e etc. Olha, usamos o S. Observação. Juíza escreve-se com Z, por ser o feminino de juiz, que também se escreve com Z. Nos sufixos es e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem, como em inglês, inglesa, burguês, burguesa e etc. Nos termos derivados dos verbos terminados em N, D e R, como em confundir, confusão. Então, em todos esses casos, usamos a letra S. Em substantivos abstratos derivados de adjetivo, usa-se es, esa.
olha, já com Z. Belo, beleza. Pobre, pobreza. Certo, certeza. Ácido, acidez. Viúvo, viuvez. 3. Tenha atenção à grafia das flexões dos verbos. Para representar o som Z, recorra à origem da palavra. Veja, S, na conjunção dos verbos por, querer, usar e seus derivados. Pusemos, compuseste, quisemos, usou, reusamos, etc. Z, na conjugação dos verbos em que essa letra aparece no radical, como em fazer, utilizar e seus derivados. Refazíamos, utilizavam e etc. No próprio radical dos verbos aparece a letra Z. Obviamente, nas flexões desses verbos, quando na desinência for preciso representar o som S, usam-se S, SS ou C cedilha, como em puséssemos, quiséssemos, usássemos, faça, refizesse, utilizássemos e etc. 1. Observe as vogais em destaque nos pares de palavras. Cinto, canto, cine, cone, tacinha, tacanha, face, faca, cera, cura, doce, doca. Quando a letra C representa o som S e o som K, resposta. A letra C representa o som S antes das vogais E e I. Olha lá. Cine, olha, face, cera. Então, é a letra C, representando o som de S. O som de K antes das vogais A, O, U. Olha lá. Canto, cone, cura. 2. Agora preste atenção a esta lista. Canto, cone, tacanha, faca, cura, doca. Açaí, aço, caçador, façanha, açude, moça. Quando a letra C recebe a cedilha, em que posição da palavra não pode haver C cedilha? Resposta. A letra C recebe cedilha quando é seguida das vogais A, O e U. Olha lá. Canto, cone, cura. O C cedilha não pode estar em início de palavra, nem seguidos de I ou E. Bom, muitos alunos me perguntam o que é preciso fazer para melhorarem a escrita correta das palavras. E eu respondo que a ortografia é principalmente condicionamento. Isso é, o aluno deve memorizar a grafia correta das palavras. E isso só se consegue conscientizando-se de que é preciso adotar algumas atitudes. Quais são essas atitudes? Ler, pessoal, a leitura. A leitura ajuda muito o aluno a memorizar a grafia correta das palavras. Ler e ter atenção à grafia de palavras, principalmente daquelas que apresentam irregularidades, como letras com mais de um som, como nós vimos no caso a letra S, não é? Com som de S, inverso, seda, com som de Z, no caso casar, rosa. Outra letra também que apresenta vários sons, X, por exemplo, em texto, X aí tem o som de S, já na palavra exame tem o som de Z. Então, pessoal, fica a dica para vocês lerem bastante e lerem com atenção. Atenção à grafia das palavras. Então, é isso. Até a nossa próxima aula.